Deodato, você quer dar uma introdução? Sim, a gente está aqui mais uma vez, reunidos para discutir, conversar sobre um conto. Eu gostaria que, antes de iniciarmos efetivamente, você, Libânio, gostaria que você falasse sobre esse grupo de leitura de contos, desde quando ele existe, quem quiser entrar, como é que faz. Fala um pouquinho sobre o nosso grupo aí. Bom, esse clube, na verdade, clube virtual, ele nasceu na época da pandemia, em 2020. Nós já estamos em 2025, então está beirando já 5 anos que nós temos esse grupo. E quando nós iniciamos, como era a época da pandemia, a gente fazia esses encontros quinzenalmente. Eram 2 encontros mensais. Depois que tudo voltou ao normal, a vida voltou ao normal, nós passamos a realizar esses encontros mensalmente. E esse é o clube de leitura de contos. Nós já estamos na 47ª reunião, né? São 47 contos já discutidos nesse tempo todo, nesses 5 anos. São muitos contos de diferentes autores, autores nacionais, brasileiros e internacionais, e contos de todos os gêneros, de todos as matizes, né, as vertentes, as correntes, né, estéticas, vamos dizer assim. E esses encontros, eles acontecem mensalmente. Geralmente nós fazemos às segundas-feiras, às 19h30, por uma plataforma, e ele é aberto, ele é gratuito. Quem quiser participar, pode participar, pessoa de qualquer lugar do Brasil, ele é aberto a qualquer participação. Então, a gente está querendo fazer um investimento maior, uma divulgação maior, chamar mais pessoas para participar. O ano que vem, em 2026, quero ver se nós podemos fazer um trabalho de divulgação, de difusão desse clube, para a gente ter mais pessoas, novas pessoas, participando conosco de qualquer lugar do Brasil. Então, se alguém se interessar por entrar, pode entrar no grupo, pode entrar em contato conosco, com qualquer um de nós, pelo nosso perfil de Instagram, né? De perfil de Facebook, sem problema. Deodato? Ok, Libânio. Libânio, como foi? Assim, a escolha dos contos sempre fica livre. O integrante do grupo que quiser se manifestar, quiser escolher e sugerir, todos nós temos essa liberdade. Esse conto foi escolhido pelo Libânio. Libânio, fala aí um pouquinho sobre o conto, contextualiza no tempo e no espaço, e fala também quem é o autor. Ok. Ô, Deodato, eu tenho assim como princípio, né, fazer com que as pessoas possam também escolher os contos, dar sugestões, dar recomendações, e elas possam escolher. Eu também participo dessa escolha, mas a gente também está sempre convidando, estimulando as pessoas a escolher os contos. A gente até queria montar uma banca de contos, né? Seria interessante pensar no ano que vem numa banca de contos para facilitar o trabalho nosso, de todos nós. Já temos uma banca e os contos disponíveis para a gente poder trabalhar com eles, né? Então, hoje, no dia 22 de dezembro, esse é o nosso último encontro desse ano de 2025. Primeiro dia do Sol em Capricórnio, viu? É. E nós vamos discutir o conto chamado O Outro, de Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino. Esse escritor, ele se especializou, vamos dizer assim, em contos. Ele é um poeta. Ele começou a vida dele, vamos dizer assim, ele começou a vida literária dele como poeta, mas depois ele se enveredou, a partir da década de 40, ele se enveredou para escrever contos, né? E ele realmente, ele se deu muito bem na área do conto, da narrativa, né? Muito mais do que na área da poesia. Então, realmente, ele é muito mais conhecido no Brasil e no exterior
como um famoso contista. Esse conto chama-se O Outro, ele está publicado num livro chamado O Livro de Areia. Olha, interessante o nome, O Livro de Areia. A própria palavra areia, o termo areia, já é muito significativo, né, nessa obra toda. Então, ele foi incluído, esse conto é o primeiro conto do Livro de Areia. Então, essa palavra areia tem uma simbologia muito grande para nós. Vocês podem imaginar todo o imaginário que vier de vocês sobre a questão da areia, né? A gente pode imaginar. E ele perpassa, essa ideia da areia perpassa todo o conto, mas o conto vai tratar de um tema muito especial para o Jorge Luiz Borges, que é o tema do duplo, que é o fenômeno do duplo, né? É claro que ele trabalha muito com a questão do espelho, e nós já tivemos vários contos aqui que nós abordamos a figura, a imagem do espelho. Então, mas o espelho também é um dos assuntos, né? O labirinto de Jorge Luiz Borges. Para Ranke, que é um autor, né, a ideia do duplo como uma sombra, né? Com reflexo, uma relação com a alma. Quer dizer, essa ideia de duplo vem dessa ideia de sombra, né? Todos nós temos a nossa sombra, que é a nossa alma. Ao tratar do duplo, compreende-se a necessidade de discutir sobre o processo de construção da nossa identidade. Então, a questão da identidade também está muito presente nesse conto, né? Aliás, esse conto é a busca, o conhecimento, é a construção dessa identidade. No âmbito da literatura literária, há várias representações da questão da duplicidade, a questão da relação com o outro. A literatura reproduziu o mito do duplo, né? Em inúmeras produções, muitas obras literárias, artísticas literárias. Por exemplo, nós temos vários autores que escreveram obras em que focam a questão do duplo. E é importante destacar a figura aqui, principalmente eu não sei como é que fala, né, do Dostoiévski. Eu não sei se é Fyodor Fyodor Dostoiévski. Isso. Lá no conto fala da figura do sósia, mas, na verdade, em português foi traduzido pelo duplo, né? O duplo de Dostoiévski. E essa figura aparece no conto, esse conto, o outro, né? Muito importante. Quer dizer, esse diálogo que ele tem com Dostoiévski, com a obra de Dostoiévski, é muito importante. Não é só essa obra, também a questão da obra, o conto Os Demônios também, de Dostoiévski. Também uma outra figura que também ele dialoga, vamos dizer assim, com a qual ele teve influência, foi Edgar Allan Poe, né? Allan Poe, em seu conto William Wilson, que também trata da questão do duplo também, né? Ele está presente, esse conto do William Wilson está presente no livro Histórias Extraordinárias, né? Histórias Extraordinárias. O outro autor também que também certamente o Jorge com o qual o Jorge dialogou foi o Retrato, né? Aliás, foi o Oscar Wilde, né? Oscar Wilde. Vocês conhecem a obra Wilde, né? Vocês conhecem... Aliás, ele era gay. Ele era gay, né? Que diferença faz para nós? Existe a obra mais famosa... É verdade, ele era gay. E olha só, ele fez duas coisas inéditas, Libano. Ele não só era gay, como se declarou gay. Assumiu. Ele assumiu, isso é importante, né? Muito importante. Quer dizer, naquela época, né? Naquela época ele foi muito... E hoje já causa estranheza. Então, vocês ouviram falar da obra dele, O Retrato de Dorian Gray. Gray, isso. Que também trata da questão do duplo, né? Que ele manda fazer um retrato, tal, ele é mais novo no retrato, essa questão toda. Aliás, a história dele é interessante,
que a família queria obrigá-lo a casar com uma prima. Graças a Deus, isso não ocorreu, né? Para malbaratar a imagem que todo mundo tinha dele ser afeminado, né? Desde muito tempo o povo está querendo maltratar as pessoas. Outro autor também, José Saramago, que tem uma obra também que fala da questão do duplo, chama-se O Homem Duplicado, né? Uhum. O Homem Duplicado, José Saramago. E Machado de Assis, nós trabalhamos um conto de Machado de Assis também, chama-se O Espelho. Não sei se vocês estão se lembrando do conto do Espelho de Machado de Assis. Eu acho que foi até escolhido pela Leonora, se não me lembro, se não me falha a memória. E tem também uma obra que eu achei muito interessante, não sei se vocês já viram falar no escritor chamado Carlos Fuentes. Fuentes, já ouvi falar, mas nunca li nada, não. Ele escreveu uma obra chamada Aura. Ele é da onde, esse Fuentes? Espanhol, argentino? Não, ele é daqui da América do Sul mesmo. Eu não me lembro. É da América do Sul. Eu não sei se é uruguaio, esse Fuentes, eu não me lembro direito exatamente. Ele escreveu uma obra chamada Aura, né? E essa obra foi escrita, a narração foi escrita no futuro. É uma das únicas obras que eu li que o tempo é o futuro. Porque geralmente as obras de narrativa são escritas no passado, né? No tempo geral. passado. No presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, né? Mas essa aqui ele escreveu no futuro. É interessante isso. E há uma infinidade de autores, então. O argentino a Jorge Luiz Borges ele se notabilizou pelos seus contos fantásticos, né? Esse conto que nós estamos discutindo, o outro, ele é considerado um conto fantástico. Mas não é um conto fantástico como os outros que nós temos lido, ele tem uma característica. Inclusive, a questão do duplo é um elemento do fantástico, né? Quem trabalha com a questão do duplo realmente tem essa questão do fantástico, né? Essa perspectiva do fantástico. Mas, se vocês forem ler, o duplo em cada história dessa, em cada narrativa, não é a mesma coisa, é diferente, né? Eles trabalham com outra perspectiva, é um outro enredo, uma outra proposta, uma outra função que desempenha esse duplo. Nós temos essa ficção, vamos dizer assim, esse fantástico, em três obras principais de contos de Jorge Luiz Borges, que vocês já ouviram falar. A obra mais famosa dele é Ficções. Não é nem o Livro da Areia, mas é Ficções e Aleph, né? Vocês já ouviram falar? Já. Ele iniciou em literatura, publicando poesias, e também ele escreveu ensaios literários. Os temas recorrentes em seus livros são labirintos, espadas, tigres, espelhos, o tempo e a memória. A questão do tempo perpassa o conto, o outro, né? É uma figura muito importante a questão do tempo. Esse tempo que corre. E eu gostaria depois de trazer uma imagem para você, um outro autor, né? Um filósofo da antiguidade, né? Que é o Heráclito. Depois eu quero conversar com vocês são filósofos também, e trabalham com a questão da filosofia, isso é muito importante. Pouco antes de morrer, ele casou-se com Maria Kodama, que chama, que foi sua secretária particular. Ele morreu... Mas que coisa clichê, todo mundo namora secretária, que coisa mas clichê. Essa secretária teve um papel muito importante. Essas secretárias são muito levianas. Essa secretária teve um papel, viu, Leonora? Mas ela teve um papel fundamental. Você sabe, é o sanduichinho de casa, tá à mão. E depois que a mãe dele morreu, que deu uma ajuda muito grande na escrita dele, porque ele ficou cego, essa secretária teve um papel muito importante na vida dele. Bom, o conto, como vocês sabem, é narrado em primeira pessoa, o Borges é o próprio narrador,
que é um aspecto muito importante desse conto. Você quase não encontra o autor sendo o próprio narrador, escrevendo uma obra de ficção. Então, o Borges é o próprio narrador, um narrador chamado de homodiegético, né? Ele narra suas próprias histórias, ele conta a sua própria história. Ele registra um fato ocorrido em 1969, né? É lá em Boston, né? Ele estava nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, é. É porque ele vai, quando ele oferece a moeda dólar, né? Devia ser Estados Unidos. Embora tornado público 3 anos após o acontecido, para não perder a razão. Agora, a questão que eu estou colocando, o conto só é publicado em 1975. Ele fala 3 anos aqui, depois que dá a conhecer. Mas o conto mesmo é reunido nesse livro, o livro de Areia, né, em 1975. Uma questão que eu queria colocar para vocês, que eu acho importante, que perpassa não só esse conto, mas geralmente toda a obra de Jorge Luiz Borges, é a questão da intertextualidade, que é o diálogo entre vozes, o diálogo entre os textos. Ele se faz presente nesse texto e outros textos. A intertextualidade ele faz parte da construção desse texto, né? Há várias referências importantes que eu quero destacar. Então, agora eu quero falar da figura do Heráclito, né? Vocês já ouviram falar Heráclito? Tinha duas figuras na antiguidade, que é o Parmênides, né? E o Heráclito, que eles eram opostos, mas a introdução do Heráclito aqui tem uma importância fundamental nesse conto, porque o Heráclito vai lembrar a questão da fluidez do tempo, da efemeridade, da passagem do tempo, né? Então, é fundamental nessa obra outro aqui. O Parmênides, ele tem algumas frases, vocês conhecem aquela frase dele, que você não nada no mesmo rio 2 vezes, né? Você não nada no rio... Aqui, ó. Nada é permanente, exceto a mudança, né? Dizia o Heráclito. Esta é uma das frases mais conhecidas de Heráclito. Heráclito é que fala que você não entra 2 vezes no mesmo rio. Isso. Isso faz parte da filosofia, quer dizer, tudo está em constante transformação. Então, acho que pegou bem essa figura do Heráclito aqui dentro desse conto, né? Então, aí está um elemento de intertextualidade, dialoga com o Heráclito nessa questão do tempo, né? De tudo muda, tudo passa. Você falou que ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez. Porque você já não é mais o mesmo. E a gente já é outro. Aqui ele fala assim... Libânio, é interessante aí que o Borges velho, ele era e não era a mesma pessoa. Ele passou por muitas transformações ao longo do tempo, quando o jovem não tinha condição de perceber isso, a fluidez do tempo. A gente, acho que alguém vai comentar um pouco sobre essa questão. Com certeza. Foi legal você trazer. Eu queria eu quero ler aqui um pequeno trecho aqui, ó, de outro, que ele fala assim, ó, seriam 10 da manhã, hora exata, né? Seriam 10 da manhã, eu estava recostado em um banco, de frente ao rio. Olha a figura do rio, como é importante aqui também. Do rio Charles. Uhum. A uns 500 metros à minha direita, havia um alto edifício cujo nome nunca soube. A água cinzenta carregava grandes pedaços de gelo. Achei interessante essa figura, essa imagem de água cinzenta. Ela tem muito significado na literatura também, né? E grandes pedaços de gelo. Inevitavelmente, o rio, olha só que interessante, o rio me fez com que eu pensasse no tempo,
a milenar imagem de Heráclito. Eu havia dormido bem, minha aula da tarde anterior havia conseguido, creio, interessar os alunos. Não havia ninguém à vista. Então, achei que essa figura de Heráclito, uma figura muito bem escolhida, né, para fazer parte da construção da estética desse conto aqui, e eu achei muito interessante. Então, o conto, na verdade, é uma reflexão sobre o tempo, sobre a mudança, sobre a instabilidade, né? E vamos continuar aqui, eu estou terminando, viu, gente? Tá? Deixa eu terminar aqui. O jovem Borges, ele envelhecera. O homem de ontem não é o homem de hoje. Quer dizer, aqui você tem duas figuras diferentes, é a mesma pessoa, mas ele mesmo fala, olha, eles têm elementos em comuns, têm características comuns, mas eles são pessoas completamente diferentes, né? E eles estão distantes também no tempo. Então, as diferenças não são só diferenças físicas, mas são diferenças também no comportamento e diferenças na cognição, na intelectualidade, né? Mas eles acabam gostando, eles têm alguma coisa em comum. O que eles teriam em comum será, né? Vamos dizer assim. O gosto pela leitura? É possível. A Bom, busca pela identidade? a busca pela identidade é possível que seja um elemento comum a ambos. Nós dois, deste banco de Genebra ou de Cambridge, somos talvez a prova. O fenômeno da duplicidade. O Jorge Luiz Borges ele demonstra simpatia com esse fenômeno do duplo, transformando em aspecto que predomina a sua obra. No conto O Outro, de 1975, a duplicidade ela compõe o enredo, né, de Borges, ele perpassa todo o enredo, desde o início até o final desse conto. E esse conto ele é construído através de uma sequência dialogal muito importante. Aliás, sem essa sequência dialogal, sem esse diálogo, se você mudasse esse diálogo por uma narrativa, não sei se esse conto teria o mesmo efeito. O diálogo tem uma importância fundamental na construção desse conto. Bom, Borges é o protagonista que vivencia esse inusitado encontro consigo mesmo, em que o Borges jovem e o Borges amadurecido se deparam com o outro. Em 1969, na cidade de Cambridge, em Boston, e o outro em Genebra, em 1918. O Deodato falou que ele tinha por volta de uns 20 anos mesmo, né, Deodato? Eu supus que. Não, mas está certo, eu acho que é por volta disso mesmo. E o outro teria 70 anos, por volta de 70 anos. Diferente da tradição gótica, onde o duplo é um presságio da morte, em Borges, o duplo costuma ser um encontro entre versões de si mesmo, em idades diferentes, né, em faixas de idades diferentes. A origem do duplo está da sombra, na questão da sombra, né? A sombra é um outro de nós mesmos, é a nossa própria alma. Em contos como o outro, o Borges jovem, seria a sombra do jovem, do jovem não, do Borges idoso, né? Um fantasma do passado, enquanto o Borges velho é a sombra do jovem, um presságio do futuro. Em cada obra, cada conto, cada romance, cada duplo não tem a mesma função, o mesmo papel, vamos dizer assim. Nesse caso, esse duplo tem essa função. Então, eu acho que eu vou terminar por aqui, só para encerrar aqui. A partir desse ponto, eles mantêm esse diálogo, que é importantíssimo, né? Esse diálogo entre os dois. E, evidentemente, que o Borges idoso tenta convencer o mais novo de que ambos são o mesmo Jorge Luiz Borges, o outro tenta resistir dizendo que não, e toda a trajetória esse percurso desse conto
o Borges é idoso tentando convencê-lo, né, de que eles são a mesma pessoa. E esse conto termina, eles se despedem, e eles não vão se retornar a ver, né? Porque o Jorge diz lá na frente, ó, que se eles voltarem a se ver de novo, aí acaba toda aquela, né? Vamos dizer assim, aquele aura, né? Vamos dizer assim, aquela aura, né? Desse conto, toda a perturbação, aquela incerteza, né? Porque, veja bem, para um conto ser fantástico, ele tem que mostrar para a gente, ele tem que causar na gente uma certa incerteza. Não dá para explicar com explicações, com motivos lógicos da ciência, né? A gente não consegue explicar. Porque se você conseguir explicar, deixa de ser fantástico, né? Aí você pode entrar em outro mundo, ou no mundo da ciência, ou no mundo... Depende da visão que você tem do metafísico, depende. Então, depois nós entramos você pode pensar a questão do metafísico, que está acima, que está além da física, né? Então, para mim, esse conto, eu não sei se eu já posso responder a pergunta, uma pergunta pelo menos, Ah, do não, doutor. depois. Depois Vamos polemizar primeiro. vamos conversar primeiro. Então, eu vou terminar aqui dizendo que a questão do duplo perpassa, né, todo esse conto, toda a trajetória desse conto. A questão do tempo é uma questão fundamental nesse conto, e esse tempo que é efêmero, que é passageiro, e a questão da permanente mudança, né? Nada permanece igual. Aí que eu me lembrei da questão da dialética, né? Tudo muda, né? Tudo está em constante mudança. Bom, essa é a contribuição que eu trouxe, que eu queria trazer aqui. Que Ô, Léo, antes de passar para você, Léo, eu posso fazer uma pergunta para o Libânio? Fica à vontade. Tá bom. Ô, Libânio, Oi. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da alteridade. Eu não podia ter lido esse conto sem pensar na minha própria trajetória. Hoje, com 60 e poucos anos, e pensando no Demerval de 20 e poucos anos. Eu com 20 anos tinha 2 neurônios na cabeça. Eu acho que eu tinha um, viu José? Mas é por isso que eu queria falar, viu, Libânio, eu queria te perguntar, você reparou que a iniciativa, ao longo do conto, sempre partiu da pessoa mais velha, dele mais velho, personagem e narrador mais velho, né? E eu queria que você falasse se você percebeu a questão da alteridade. O jovem, ele, principalmente quando a gente é jovem, né, a Gisela brincou, eu também, a gente pensa que é eterno porque a gente não pensa no tempo. Ele traz, nessa questão aí do realismo fantástico, a questão da curvatura do tempo. Ele percebe que o tempo dele está se passando e ele dialoga com o Borges, de 20 e poucos anos, que provavelmente não pensava na curvatura do tempo. Então, assim, o jovem conseguiu, no conto ali, se colocar no lugar do velho. Eu tenho a minha perspectiva, eu queria que você respondesse. E o velho conseguiu se colocar no lugar do jovem, Libânio? Como é que você viu isso? Pois é, essa questão da autoridade, da alteridade, vamos dizer assim, é uma questão muito importante, porque como é que a gente se constrói? A gente se constrói, né, através do outro, né, da imagem do outro. Então, acho que a gente se constrói, a construção é uma construção social, o outro é muito importante. Agora, o problema da questão do duplo, do outro, vamos dizer assim, dessa construção de identidade, é importante lembrar que tem vários tipos de como se faz isso, como acontece isso. Esse outro pode estar dentro de nós mesmos, né? Pode ser outro lado de nós mesmos, pode ser uma outra figura, pode ser Ou pode ser o próprio confronto pai, social com o pessoal. algo pessoal.
Por exemplo, pode ser uma outra figura, uma outra imagem, né? Pode ser o próprio um amigo, um colega, pode ser o pai. Então, o outro pode ser externo, mas ele pode estar dentro de nós. Então, a gente vai construindo isso. Então, acho que é muito importante a gente pensar nessa questão da autoridade, da alteridade. Eu não vejo assim, eu acho que você deve ter pensado também, né? Eu acho que o jovem Borges, ele tem medo, ele teve receio de conhecer o destino dele, né? Quando ele começa a tomar, se ele tomou essa consciência, vamos dizer assim, ele ficou com medo de conhecer, porque o Jorge Luiz Borges, o idoso, revela para ele quem ele era, né? Inclusive a cegueira dele, ele fica com medo, né? O jovem não tinha lugar de fala. Ele desconhecia o que ele viria a se transformar, mas aí só uma observação, desculpa até interferir nas suas. É verdade, mas quem que conduzia tudo era o velho, né? Ele que tinha todas as condições para conduzir toda essa trajetória, né? Esse contato, essa interação. O jovem Borges não tinha essa condição, né? Então, realmente, se você for pegar esse conto desde o início, você sabe que quem realmente conduziu tudo desde o início foi o Borges idoso, né? Mas, realmente, não é, mas houve projeção. De qualquer maneira, eu acho que o velho se projetou no novo, e o novo se projetou no Jorge velho, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que havia esse tipo de coisa. Eu acho que a questão da autoridade, da alteridade, é uma coisa muito importante. E a gente se constrói assim, através com o outro, né? Existe um outro, né? Quer dizer, o Sartre falava que os outros são o nosso inferno. Então, realmente, eu acho que é importante a gente pensar na questão da construção social da gente, né? Agora, esse livro, esse conto é um conto muito interessante, porque você pode olhar essa perspectiva do duplo, né? E ele está em nós, na nossa mente, né? Será que foi um sonho que o Jorge teve, né? Ou então o Novo teve, né? O Jorge Novo teve. Bom, Deodora, não sei se eu respondi, Deodato, porque é uma pergunta difícil também, né? Eu sabia que é realmente uma pergunta difícil, não para você, para todos nós, né? Léo, e aí, qual foi a tua perspectiva ao ler o conto? Bom, achei fantástico, né? O próprio nome já diz também, o conto é fantástico, né? Traz essa ideia surreal, né? Misturando sonho e realidade, né? Eu vi assim, quer dizer, tem um tempo da memória, né? Um tempo real e um tempo da memória, que ele busca no passado, né? E está no presente e ainda faz o futuro, né? Acontecer. Então, ele trabalha essa linha do tempo de uma forma muito, muito bonita, né? Porque ele traz para nós essa ideia do ser, né? O que eu sou e como eu lido com o todo, né? Como eu lido com o ser das coisas, né? Os meus outros lados, né? Porque é isso que eu vi, né? no texto. Então, a gente é uma mistura de vários eus, né? Tem o eu que trabalha, tem o eu que estuda, tem o eu que brinca, tem o eu de várias formas, né? E isso dentro da nossa constituição humana, né? Ora eu estou com o meu emocional lá em cima, ora... O que houve? Caiu? Acho que a Léo caiu aí. Bom, ela já Ai, volta. meu Deus. Ela já volta. Libane, você está ouvindo tudo, Libane? Não, eu estou ouvindo. A Léo caiu lá.
Enquanto ela volta, Gisele, pode antecipar um pouquinho, se ela voltar, você interrompe, sem problema, sem problema. Bom, pelo que eu li do conto, eu não tenho hábito de ler esse autor, aliás, confesso a vocês, como boa brasileira que sou, não tenho simpatia por nenhum argentino, entendeu? Nem pelo Maradona, né? Que, aliás, achava ele grotesco, né? Mas tudo bem. A construção da identidade, como ela mesma estava falando, tem o eu social, tem o papel social, o contexto que envolve o eu, e tem aquele eu que o Freud explorou um pouco mais, que é o eu, o super-eu, o id, né, os pensamentos mais íntimos e silenciosos. Então, essa construção e aquele papo que ele leva, que é um papo em procura da identidade, principalmente naquela hora do dinheiro, né? Porque no final da vida, uma coisa que a gente sempre pergunta é o que é que realmente valeu a pena, né? E isso não é metafísica, tá? Boa parte da parte ficção dele, eu acho que é uma coisa que eu falo muito nos meus textos. A metafísica é responsável pelos valores. Ao longo da nossa existência, nós vamos cultuando valores, pequenos deuses, nós acumulamos práticas rituais. Eu, por exemplo, eu tenho o ritual de escrever. Eu costumo dizer que eu sou melhor escrevendo do que falando. Aliás, me acho prolixa, a academia, a crítica que fazem a mim é que eu sou muito explicadinha, né? E etc. Chegou de novo, ó. Vem, Leonora, entra. Pois é, estou tentando... Vai, fala. Continua de onde você parou. Pois é, mas cadê minha cara? Não aparece. Cadê minha cara? Dá uma olhada na câmera aí embaixo. Aí. A câmera, deve ter um xizinho na câmera aí, tirando você. Dá um clique na câmera aí, o que você parece. O teu microfone está ativado, nós estamos te ouvindo, só falta a câmera. Pois é, mas aplicativo aí não me... Você está no celular? O problema é que ela está no celular, eu não sei como aparece no celular a câmera. Não, eu passei com o computador e meu celular acabou a bateria. Acabou a bateria do celular. Léo, se você estiver ouvindo, coloca o cabo no celular aí para carregar. Oi? Se você estiver me ouvindo, tenta colocar o cabo para carregar o celular, senão vai continuar caindo. Não, eu coloquei, mas aí não tem como colocar o fone, né? Eu estou escutando você. Tá me ouvindo? Eu também. A gente está ouvindo bem você. Você não está aparecendo. Agora... Vai tentando ativar a tua câmera, enquanto isso a Gisele vai falando aqui. Vai tentando aí. Ô, Gisele, pode continuar por enquanto? Tá. Então, essa construção, essa conversa identitária, né, me pareceu, me desculpe, talvez eu esteja sendo preconceituosa, mas me pareceu muito tipo terapia freudiana, entendeu? Em que você começa a discutir e tentar... A menção que o Libânio fez de Heráclito, e mesmo de Parmênides, foi muito apropriada, porque é verdade que, ao longo do tempo, a nossa vivência, tem horas que você nem se reconhece no passado, né? Como eu falei ainda há pouco, eu com 20 anos tinha eu me formei em Direito, eu tinha 22 anos, né? Hoje eu estou com 63, então 63 anos. Para você ter uma ideia, eu tinha tanta cara de garota, de menina, que a maquiadora montou quase uma máscara de kabuki para eu parecer adulta, porque o que ela olhava, ela parecia essa criança, pô, entendeu? Eu era... Fora isso, quando jovem, eu trabalho desde muito cedo, desde os 14 anos de idade. Eu já tinha muitas responsabilidades. Então, aquela disponibilidade do bem-nascido, porque eu fiz faculdade em faculdade federal. Então, aquela disponibilidade que eles tinham, eu não tinha. Você entende? Então, eu achei interessante nesse conto que a construção da identidade, além dela ser muito detalhista,
muito freudiana, ela é muito seca, né? Eu achei ele um autor, em Libânio, seco, direto, sem muito rodeios, né? Talvez é por isso que ele seja mais famoso pelos contos do que pela poesia. Se a poesia dele for seca, como é o conto, Jesus, uma espada de madeira, né? No mínimo. Então, é complexa essa questão. Você falou do etarismo, e as suas perguntas eu vou tentar responder. Hoje existe etarismo? Olha, eu não acho que é uma coisa de hoje, não. Sempre existiu. Gisele, desculpa, repete as minhas perguntas, porque eu fiz fora do ar. Você perguntou se existe uma prática de etarismo, e a outra pergunta é se existe um caráter religioso, metafísico, na conversa. Claro que tem, né? Na verdade, a conversa dele acontece dentro da consciência dele e num contexto contemplativo. Então, eu acho que tem, né? Mas eu devo mencionar que a metafísica está em tudo, inclusive nas ciências exatas, tá? Até no número existe metafísica. Não estou falando da história do número, não. Estou falando da lógica matemática. Bom, com relação ao etarismo, volto a dizer que não é uma coisa de hoje, contemporânea. É uma coisa que sempre existiu, sendo que antes os mais velhos eram reverenciados. E hoje são execrados, principalmente quando eles se destacam, se despregam da realidade e passam a ter problemas, por exemplo, de nível tecnológico, né? Não sei se você sabe, minha filha é bancária há muitos anos e falou para mim uma coisa que me assustou. Mamãe, banco físico, agência bancária vai desaparecer, vai ser tudo digital, o cartão vai ser digital, papapá. Aí eu falei, bom, quem puder acompanhar, bacana. E quem não conseguir acompanhar, vai ter que arrumar uma pessoa que ajude, não sei o quê. Então, no meu entender, isso é exclusão, tá? É igual a questão do autismo, né? Você bota na sala de aula, bota uma monitora para a criança, mas a criança não participa da aula e ela entra em crise, tem que tirar a criança da sala de aula. Isso é inclusão? Não. A mesma coisa com relação aos idosos, né? Não sei se você já viu como são tratados os idosos num banco qualquer, né? É pior do que débil mental, né? Só faltam desenhar. Então, eu acho que o grande problema do conto é ele destacar que o envelhecimento e a sofisticação da razão humana nos distancia daquilo que fomos e nos projeta para um futuro, às vezes não previsível, às vezes previsível, mas muitas vezes não imaginado. Entendeu? Respondi as suas perguntas? Ok, tranquilo. Tranquilo. A Léo parece que não está conseguindo voltar. Eu vou comentar só um pouquinho aqui uma questão do duplo que o Libânio tanto destacou, e a questão da alteridade, né? Assim, o jovem Borges ali, a gente percebe a questão da possibilidade, a expectativa, a ilusão do futuro, como todos nós. E até mesmo assim a dificuldade dele entender o que o Borges velho queria passar para ele, né? O Borges ele representa a memória, a desilusão e a finitude. Eu queria destacar muito essa questão da desilusão e a finitude que eu acabei enxergando. Talvez ali, eu me enxerguei um pouco ali, olhando para o Demerval de 20 anos atrás, ingênuo, cheio de expectativa e querendo consertar o mundo. Ai, meu Deus. Pretensiosamente. Me lembrou a figura de Monteiro Lobato, Tortolino, aquele cara que queria consertar tudo, inclusive a lei da gravidade. Se acha dono da verdade e acha que o mundo está todo errado. E aí, assim, depois dos 60, uma certa tristeza, uma certa desilusão, porque a gente percebe as limitações que a gente tem, que a gente carrega. Eu achei até o Borges meio irônico ao se colocar ali para o jovem Borges, sabe? Mas, assim, a grosso modo seria isso. Eu tinha mais algumas perguntas. Posso fazer, assim, aberto para o Libânio e para a Gisele? E se quiser responder... Pode. Ô, Libânio, você se viu aí no conto?
Não, de certa maneira, eu me vi, sim. Aliás, eu me vejo, né? Porque a questão preocupa, porque todos nós que estamos numa certa idade, a gente está sempre voltando ao passado. Essa é a nossa sombra, esse é o nosso duplo, né? Estamos tentando voltar ao passado. Às vezes você pega uma foto, uma fotografia de mais jovem, né? E você tenta se ver ali, e você tenta até se comparar com hoje. Quer dizer, há uma diferença muito, muito grande. Então, realmente, o conto, embora seja um conto que ele tá mostrando para a gente a questão da passagem do tempo, da mudança do tempo, de que as águas mudam, nós não somos a mesma coisa, nós somos o que nós somos hoje, né? Somos bem diferentes ao que nós éramos. Então, o envelhecimento, de certa forma, preocupa, né, bastante, né? Preocupa, coisa que não preocupa o jovem. O jovem não tem essa preocupação. Ele nem imagina o que vai acontecer com ele no futuro. E a experiência do idoso Borges, ele já tem essa maturidade toda, ele já sabe tudo, né? Vamos dizer assim, o que aconteceu, o que vai acontecer, ele já passou por todos esses caminhos que aquele jovem, né, Borges, vai passar, por todos os caminhos. E ele tenta dizer isso para o jovem, né, que ó, você vai passar por isso, e você vai chegar nisso. Então, isso realmente assusta o jovem Borges. Isso também nos assusta, porque a gente vê a diferença do que somos hoje para o que nós éramos. Quer dizer, nós não somos mais nem em termos físicos, nem em termos intelectuais, cognitivos, culturais. Nós somos completamente outros, né? Outras pessoas. Ô, Libânio, você usou um Aí, termo, foi a fluidez do tempo. Eu diria mais assim, a curvatura do tempo, né? Um termo que é usado hoje em astronomia. Se você entrar no buraco negro em uma determinada posição, você entra na curvatura do tempo, e o tempo tem algumas pessoas, alguns teólogos, alguns filósofos que dizem que o tempo não existe. Foi uma criação do homem. Você percebeu ali essa fluidez do tempo e também a curvatura? Como é que foi isso? Você falou várias vezes a fluidez do tempo e me chamou a atenção, e eu achei interessante. não, eu até me lembrei de quem trabalha com a questão do tempo, né? Com a questão da própria poesia, trabalha muito. A poesia da Cecília Meirelles trabalha muito com a efemeridade, né? E eu acho que eu tenho trabalhado com a questão da passagem do tempo, né? E é evidente que muitos filósofos acham que o tempo não existe, quer dizer, o tempo está em nós e nós que estamos no tempo, né? O tempo está em nós e nós que estamos no tempo. Então, eu acho isso uma questão muito complexa, realmente, uma questão para se pensar. Ô, Libânio, você fez teologia, né? Eu me lembro aí. É interessante, né? O Deus... Não, não, você começou, né? Lá na PUC Então, eu Campinas. fiz um tempo de filosofia mesmo. Tá. Ô, Libânio, o Deus cristão, né? O Deus do cristianismo, ele é fora do tempo. Ele era, e sempre será o mesmo, e sempre existiu. O Deus do cristianismo, né? E do judaísmo. Eu vou transferir esse comentário para a Gisele, vou olhar para cima aqui. Gisele, a questão da metafísica, e chega no final da vida, ó, o Libânio, eu e você, cada um tem uma perspectiva sobre a vida e sobre o que temos ou não depois da morte. Como é que você vê a questão da metafísica ali no conto? Eu acho que a metafísica está inserida em todo o conto. Quando ele fala no outro, e o Libânio destacou isso na alteridade, o jeito que eu olho para o outro, o jeito que eu percebo o outro, o jeito que eu leio o meu contexto, é um pedaço de mim. Aliás, por que os narcisistas, os psicopatas, sociopatas, são complicados?
porque eles têm uma ótica distorcida e a leitura que eles fazem, tanto dos outros como da realidade, é uma distorção, né? É como se fosse um blefe, como se fosse uma teatralidade, né? Essa alteridade, a construção da identidade, isso está em Freud, a construção da alteridade tem a ver com o nosso ego, superego e ídio, ou seja, naquela questão de mergulho íntimo, em que, claro, você vai precisar da metafísica para se conhecer e conhecer o resto do mundo, independente do tipo de religião, cristianismo, budismo, islamismo, judaísmo, para você conhecer a sua realidade, porque uma coisa, Libânio, tanto os filósofos alegam que não existe tempo, como os cientistas mais avançados dizem que o tempo é apenas uma convenção, entendeu? Então, na verdade, as essências transmutantes ao longo do tempo que vão se formando e aquilo que você aprende, um dia desse eu falei até numa palestra, enquanto nós formos aprendizes, envelhecer não é problema. Agora, quando você atinge um grau de soberba e vaidade que não permite mais aprender, nem corrigir eventuais erros, aí, meu amigo, a vida acabou. É melhor deitar logo no caixão, né? Fazer as exéquias. Né? Eu acredito, cá entre nós, nota de rodapé, a metafísica está no conto o tempo todo. Até porque, não sei se você reparou na transcendências das respostas, ele se descobre e se identifica. E é como se ele tivesse uma recordação, como se ele estivesse lembrando, eu fui assim, meu Deus, né? Enfim, né? O envelhecimento, se tem uma coisa que é vantajosa em envelhecer, é o déjà vu. Você já viu tudo. Você já viu. Não é verdade? Você já percebeu aquela escrita, aquela caligrafia, aquele símbolo, aquela leitura, você já está registrado. Aí você recorda. Agora é ruim, né? Porque às vezes isso vai dar errado, né? Às vezes você tem aquele mau agouro, né? Isso vai dar errado. Eu, por exemplo, quando eu tenho um mau agouro, eu tento sair da situação a todo custo, porque eu não quero vivenciar uma má experiência. Ninguém quer acumular traumas, ninguém quer acumular tristeza, ninguém quer acumular perdas, mas viver, sobreviver, é isso. Em forma sumária, e é metafísica, porque a Gisele de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, a Gisele que se formou na faculdade com 22 anos, não é a Gisele que está aqui hoje, entendeu? São pessoas diferentes, que sofreram construções, né? Erudições diferentes, né? Hoje, em termos assim de gostos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto nem de pentear cabelo, né? Eu tenho pouca vaidade com esse aspecto estético, né? Eu, quando era jovem, nossa, meu cabelo tinha que estar absolutamente como se fosse uma esquadrilha, sabe? Geométrica. Tinha que ser tudo de acordo, né? A unha tinha que combinar com não sei o quê. Olha, eu cheguei ao ponto de combinar meia com sapato. Hoje em dia, às vezes eu pego um pé da meia, pego outro de outra. Então, quer dizer, quando você se despreende, percebe o que é importante e o que não é importante, essa peneira do tempo, esse envelhecimento, nos faz escolher o que realmente vale a pena. Porque tem coisas que são absolutamente dispensáveis. Libânio, a gente está caminhando aí para o final. A Leonora não voltou, né? A Léo não voltou, nos deixou na mão aí, Léo. Deve estar com problema de internet. Mas tudo bem, não tem problema. Libânio, você quer falar quando é que será o nosso próximo encontro? Olha, nós vamos voltar só em fevereiro. Só depois do carnaval, né? Só depois do carnaval, justamente, lá pelo final de fevereiro. E aí quem escolhi esse conto. Se alguém quiser escolher o próximo conto, esteja à vontade. Só em fevereiro. A gente pode jogar no grupo lá para o pessoal escolher, né? É melhor. Vamos jogar lá, Ô, Libânio, está cortando sua cabeça aí, Libânio. Não, eu tô...
Pronto. Ele corta a cabeça, é um Acho- negócio. Eu achei interessante, Deodato, até voltando a falar um pouquinho a pergunta que você fez, eu acho que tem metafísica aí, por quê? Por que que tem metafísica, né? Se fosse, não tivesse, né, a gente leria o conto de outra forma. Porque ele mesmo fala que ele quer que a gente leia essa narrativa como uma ficção, né? Como uma ficção e não como realidade. Então, eu acho que a gente lendo como ficção, a gente tem alguma coisa que não é explicável pela física, vamos dizer assim, pela ciência física. Olha, Léo aí de Voltou, volta. Léo, voltou. Oh, voltou, não. Agora eu vou deixar o Léo. Então, Léo. Fala, Léo. Fala, Deixa eu Léo. desligar o computador. Pronto. Tá ótimo. Ô, Tá, Léo, tô ouvindo tenta você. deitar o celular. Estava tentando ouvir pelo Bom, computador, minha voz estava deixa de ouvindo ser vocês. chato. Tá? Só que a minha bateria Você estava acabou. ouvindo? Agora eu estou ouvindo direitinho. Pronto, fica Legal. melhor. Só para falar Legal. tchau, né? Entrei para falar tchau, né? Eu ouvi vocês aí falando. Você quer complementar o que você estava falando? Não, Léo, começa aí, Léo. Você não falou, não. Fala aí. Não, vou falar só um pouquinho, que a minha bateria eu carreguei um pouquinho, mas do celular, né? Do computador eu não sei o que me acontece, né? É a segunda vez que acontece isso. Mas o que eu estava colocando são esses vários eus que ele apresenta, né? Que na nossa realidade é o que a gente vive também, né? E aí quando você cita lá, Luiz, você cita o Parmênides, o Heráclito, né? A gente vê assim, o Parmênides ele trabalha com o ser, com a verdade e a possível verdade, né? Então ele trabalha com o mundo das opiniões e o mundo da verdade, né? Isso Parmênides faz muito bem no caminho poético de Parmênides. Então ele mostra exatamente isso, né? No mundo do ser é a nossa identidade, é para onde a gente está querendo caminhar, e o mundo do ter é onde estão esses vários eus, né? Os vários outros que somos, né? O eu da memória, né? O meu passado, hoje com 69 anos, agora dia 26 de dezembro parei, né? Parabéns antecipado. Obrigada. Então, eu tenho uma memória, né, que desde o meu nascimento eu trago essa memória. Então, a Leonora de hoje não é a mesma de ontem, né? Então, todo dia, como diz a poesia, né? Todo dia eu me faço, todo dia eu nasço, todo dia eu morro. Né? Então, é isso. Então, quando eles confrontaram esses dois eus, né? O eu de agora e o eu do passado, e projetando para o futuro, ele está... Quando a pessoa não vive bem, ela vai lamentar esse passado que não foi bem vivido, né? E vai projetar para o futuro, e às vezes já está numa situação o que eu vi no conto, é o jovem não tem essa perspectiva. E o velho que já viveu tudo isso, ele quer mostrar para o jovem, olha, você vai passar por aqui, por ali, né? Então, são duas... É o que o Heráclito coloca como dialética, né? Então, eles estão nesse diálogo, né? Então, é um passado, um presente e um futuro dialogando ali, né? Então, o conto mostra isso muito claro e eu achei fantástico, né? Essa forma. Aí eu lembrei de um conto do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que, aí se eu tivesse casado com fulana, como é que seria? Aí aparece o eu dele falando, né? Ah, você seria isso, gordo, feio, né? Aí o outro, se eu fosse jogador de futebol, né? Ah, eu seria, hoje eu estava com a perna quebrada, e aí vai mostrando várias possibilidades dos eus. É um conto do Luiz Fernando Veríssimo que mostra essa realidade dos vários eus. Então, esse conto é muito parecido com isso, né? E aí aquela parte que o Luiz até já falou, o Rio fez que eu pensasse no tempo, né? E aí a gente volta lá nos pensadores, né? Que o rio está correndo, né? É o mesmo rio, né? Em termos de imagem. Então, para mim, aí é o Dharma e o Karma, né? Então, a água que corre no rio, né? Todas as peripécias que passamos, mas tem um limite para isso, né? Então, eu vou passar por aqui, que é o nosso Dharma. Né? Então, caminha direito. Então, aí entra a metafísica, entra a filosofia, né? De um modo geral, está aí
mostrando para a gente esse nosso caminhar na vida. Então, o conto ele é muito rico, né, para a gente trabalhar essas várias experiências que a gente adquire no decorrer da vida, né? A Leonora jovem, né, sem juízo, fez besteira. A Leonora de agora, que perdoa por ter feito tanta besteira, né? Que se a gente não se perdoar, como é que a gente vai viver o agora, né? Então a gente tem que estar Às vezes a atento aí. pessoa não se perdoa, Léo. Quando a Às pessoa não vezes se perdoa. não. Quando Você, a pessoa não como é se inexorável, perdoa. não tem nada para fazer, não tem como mudar Não, o mas passado. quando a pessoa não se perdoa, ela fica uma pessoa amargurada, né? E aí a gente tem o nosso poder de escolha. Léo, você era sem juízo, Léo? Eu fazia muitas coisinhas assim, escondido, porque eu fui criada numa igreja evangélica que não podia fazer nada, eu tinha que fazer escondido. Eita! Vixe, Maria. Né? Ainda bem, Léo, ainda bem que você viveu a vida. Porque eu penso que a gente precisa disso, né? É a lei da sobrevivência, né? Então, às vezes, a gente faz coisas que não deveria, né? Quando a gente é jovem, a gente faz. Depois, quando a gente envelhece, né? Chega numa determinada idade, os filhos vão fazer, a gente quer condenar, mas a gente lembra, né? Isso aqui também mostra isso, esse espelho, né? O que a gente fez, o que a gente não quer que eles façam, porque a gente sabe onde que vai dar, né? E aí começam essas pequenas confusões, a gente, não, deixa aí. Né? Quando você começa a deixar o rio seguir o seu fluxo, aí você deixa os filhos quebrarem a cabeça e voltar, porque você sabe que vai ter conserto depois, né? Porque a vida é assim. Bacana. Eu vejo assim, e o conto, para mim, é essa visão do outro, né? Porque eu me vejo no outro, quando o Luiz falou do espelho, né? A gente se vê, e a gente só cresce por olhar para o outro, né? O outro, eu ontem, o outro, você, cada um de nós, porque, em essência, quando a gente busca essa identidade, somos um, né? Então, é uma humanidade. Então, o defeito seu é meu, o defeito que eu vejo em você, eu tenho ele comigo, isso aí é o espelho. Né? E é isso, ponto, para mim. Olha, que bacana que você conseguiu voltar, trouxe aí uma contribuição bem rica para a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos passar para o Libane, vocês que sabem aí. Deixa eu falar mais uma coisa só. Eu queria mais É uma pena que filho não seja uma fotocópia melhorada da gente. Que filho a gente faz com o outro, então há uma mistura genética da mãe com o pai, né? Em termos de temperamento, eu tenho uma filha, em termos de temperamento, completamente diferente de mim. Eu sou explosiva, eu sou bateu, levou, eu sou sincericida. A minha filha não, ela é canceriana, é aquela pessoa que engole sapo, sorri, aquele sorriso de Mona Lisa, que a gente não sabe... É de uma nobreza sem tamanho, canceriano. É de uma sofisticação que eu fico me perguntando de onde saiu aquilo. Entendeu? Sim, então, uma das coisas engraçadas é quando a gente conversa consigo mesmo, avaliando o outro, e identifica as diferenças. Algumas diferenças você comemora, porra, que legal, né? Mas tem outras que você fala assim, meu Deus, eu era aquilo. Aí nessa hora, Gisele, você busca a poesia. Nossos filhos não são vossos filhos, vieram de vós, mas não vos pertencem a ânsia da vida. Gisele, eu falo diferente. Os defeitos do meu filho, a minha mulher fala que ele puxou a mim. As qualidades, ela fala que puxou a ela. Ah, tá. Falar em poesia. É isso. Falar em poesia, a questão da mudança já estava em Luiz Vaz e Camões, né? Vocês já sabem disso. E tem um poema dele interessante que eu posso ler um pouquinho, rapidinho. Pode. Olha o poema do Camões, que ele escreveu há muitos e muitos anos atrás, né? Ele já falava na questão da mudança. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades, tomando sempre novas qualidades. Continuamente somos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem
se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e, enfim, converte em choro o doce canto. E fora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz demora espanto, que não se muda já como soía. Olha, interessante, esse poema já fala, né, questão da mudança, e que realmente tudo é composto de mudança, nada é permanente, né? Então a gente está conversando nesse conto sobre o Luiz Borges, né, que ele trata essa questão, eu achei interessante. E ele trata a questão do duplo também, o duplo, por exemplo, não é uma criação do Borges, e nem é um fenômeno novo, né? Essa coisa, o fenômeno do duplo é uma coisa tão antiga, bastante antiga mesmo. É Não é, muito profundo esse ponto. Nossa, eu gostei demais dele. eu gostei Ivone, muito. os Agora, gregos falavam com... você se vê nele, Leonora? Não conto essa pergunta aqui. Não, eu me vi assim, porque eu trabalho muito isso em mim, né? A Leonora de hoje, a Leonora de ontem, né? Eu fiz até um conto que está nesse livro aqui, 111 águias que voam com águias, né? Aí eu fiz um conto contando a minha trajetória. Sim. Né? É um grupo de mulheres, né, que eu participo, né? E aí cada uma vai contando as suas dores, as suas superações, né? E aí eu conto um pouco da minha história. Mas e aí quando eu li o conto eu vi muito disso, né? Porque a gente se vê no outro, né? E a gente só se melhora a partir desse olhar do outro, né? E é muito rico isso. Eu achei esse conto fantástico. É muito, muito bom, né? Tá certo. Acho que todos nós nos vimos no conto, né? Porque parece que a gente participa do diálogo, parece que a gente está dialogando também, né? Junto com ele, quando ele coloca o jovem e o velho, né? Juntos. Esse conto me lembrou quando os gregos conversavam com os oráculos, falavam do passado, do futuro, e é a mesma metafísica. O oráculo era um buraco lá enfiado num tempo qualquer, tinha um oráculo de Apolo, tinha de Vênus, tinha não sei o quê. Né? Conforme a preocupação do infeliz, se a preocupação do cara era ganhar a guerra, era Marte. A preocupação da mulher era ser bonita, entendeu? Exatamente. Então, as preocupações humanas, elas são muito comezinhas, são muito parecidas. Muda o cenário, mas o valor é o mesmo. Por isso que eu te falei que somos todos um, né? Todas as preocupações das pessoas estão voltadas para o Léo. A Léo do passado ficava lá no oráculo da Afrodite, né? No mínimo. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu fiquei mais velha, eu percebi a criança difícil que eu fui. Eu fui uma criança questionadora, uma criança agressiva, entendeu? Comigo tinha que saber lidar. Se a pessoa viesse com brutalidade, eu respondia com brutalidade. Eu era do tipo bateu, levou, entendeu? E eu era magrinha. Hoje eu estou pesada, estou pesando 80 quilos. Mas até os 40 anos eu pesava 40 quilos, eu era um fiapo. Então, mesmo sendo frágil, eu nunca apanhava, porque eu arrumava um jeito de pegar um negócio, eu me defendia, eu tinha um senso de defesa, né? Que era um negócio assim estranho, né? E eu só percebi o quanto eu fui difícil quando eu envelheci, que eu falei, pô, eu fazia essas coisas, né? Eu contestava professor, né? Eu estudei alguns idiomas, às vezes o professor falava uma expressão francesa errada, eu corrigia. Até hoje eu tenho essas reações, claro que eu me seguro, né? Mas tem gente que não sabe nem falar, né, gente? Aí, realmente... Então, uma das críticas que a academia faz em cima de mim, você é muito explicar, você explica até a exaustão. Não, eu quero que a pessoa entenda.
Eu não escrevo para adulto, eu escrevo para leigo, uma pessoa que está estudando, que está atravessando uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Então, essa preocupação de eruditismo, que eles querem exigir da gente um eruditismo, somente da academia, que eu acho descabido. Aliás, teve uma vez que eu fui grosseira, né? O meu lado português, eu sou de duas raças horríveis, português com alemães. Eu falei, para os doutos eu não tenho nada a dizer, talvez desculpe-me, né? Perdoe-me por devassar o segredo do conhecimento, né? Então, essa questão da introspecção e você analisar a sua própria evolução, que é o que o conto narra, é muito difícil. Porque o que para você pode ser uma evolução, para o outro, para o outrem, né? Para o resto da sociedade, é uma involução. Entendeu? Por exemplo, eu era vaidosa, eu era preocupada com a estética, eu falei, ai, coisa chata, pentear cabelo, pintar cabelo, fazer a sobrancelha, os requerimentos da pessoa... Isso aí é melhorar para o outro, né? Como é que você quer que o outro... Mas é chato. Tem que melhorar para mim. Mas quando você pensa na generosidade, o povo não merece ver coisa feia, então deixa eu me arrumar. Libânio. Sinceramente, tem horas que ser feio é uma boa opção, né, Libânio? Libânio, a gente está se estendendo muito. Fala aí, então, complementa aí quando é que vai ser o próximo, como é que vai, quem vai escolher, como é que vai ser? Estamos 3 aqui, 4 pessoas, eu já escolhi esse último, né? Aliás, eu escolhi, achei... Foi uma sorte escolher esse conto, eu achei que ele deu muita margem para discussão, muito bom esse conto. Conversar sobre identidade é muito interessante. Sim. E nós vamos voltar só em fevereiro, né? Nosso próximo encontro vai ser no final de fevereiro, depois do carnaval, como diz a Gisele. Eu não escolhi o conto, eu não tenho na cabeça. Eu odeio o carnaval. Duas coisas que eu odeio. Então vamos trabalhar o conto do carnaval. Eu poderia escolher um conto sobre carnaval. Ali já tem muito sobre carnaval, mas ela discute mais a questão psicológica e emocional ligada ao carnaval, à questão social, né? Interessante. Catarse, né? É uma catarse. É, uma catarse, é interessante. Então, é um remedinho que passa. Então, nós vamos voltar só em fevereiro. Queria saber se alguém de vocês gostaria de escolher o próximo conto. Eu não vou escolher, porque eu não gosto de carnaval. Podemos pegar esse da Clarice Lispector, né? Carnaval. Não, ela tem um conto que trata especificamente... Restos de carnaval. Ela tem um conto especificamente que fala sobre carnaval. Eu não me lembro. Chama Restos de Carnaval, está no livro Felicidade Clandestina. Então, se você quiser já deixar esse conto para o próximo, a gente discute, porque eu acho que está dentro da temática, né? Eu acho que o carnaval, mesmo que você não goste, o carnaval tem muito aspecto para discussão, né, do carnaval. Né? Mas aí na sua cidade. É uma boa sugestão da Léo, viu? Por mim, poderia já ficar definido. Eu sei que tem um outro, mas eu não me lembro. Então, Libânio, deixa em aberto, a gente discute lá dentro do grupo, para a gente poder fazer o encerramento aqui. Mas a Léo, eu gosto de respeitar Não, tudo bem, só porque você falou na questão do carnaval, eu pensei nisso. Não, vamos pensar, então, na temática. Eu acho que tem muito o que pensar no carnaval. Eu acho que o carnaval tem muito... Ele é um objeto de discussão, em muitos sentidos. É cultura, né? Eu penso. A minha alienação. Não, ele é cultura, ele é economia, ele é... Não, eu também, Gisele, eu não fui acostumada com o carnaval, né? Eu e minha esposa saímos na escola de samba. O Demerval, de 20 e poucos anos, saiu na escola de samba. O que a gente faz quando não é jovem, né? Então, eu olhava o carnaval pela janelinha, minha mãe não deixava nem sair na rua, porque era coisa do demônio, né? Então, eu vivi isso. Do demônio?
Era coisa do O demônio. capiroto, o capiroto. Então, eu acho que trabalhar isso, ainda mais em Clarice Lispector, né? Eu acho que vale a pena. Mas aí eu deixo livre também para vocês pensarem. Léo, seria bom também a gente ver a perspectiva de quem faz a apologia do carnaval, para a gente não olhar só sobre uma perspectiva. Exatamente. Pois é, aí, na conversa que vai ficar legal, porque aí vem a Gisele que odeia carnaval, vem eu que morria de vontade e nunca fui, né? Você que Léo, e veio o Deodato que carnaval, eu com o capiroto, sumia né? do Brasil. Isso. Tá bom. É um assunto bom. Mas aí vocês decidem, a gente tem tempo para pensar também, né? Ó, eu quero desejar a vocês boas Me lembrei. festas, feliz ano novo, feliz 2026, que seja um ano mais tranquilo do que Olha, foi 2025. será um ano bem tranquilo, porque é o ano dos inícios. Vocês viram? Não, 26 vai ser ano eleitoral. Eu não acho que vai. Ano do recomeço, dos inícios, né? 2 mais 2 mais 6, 10, 10 mais 1 mais 0, 1, né? Jesus. Então, é o ano dos inícios. Então, são 9 anos de muita bênção ou de muita Léo, independentemente do ano que vem, eu desejo para vocês um Feliz Natal, para cada um de vocês, para suas famílias, e que 2026 seja um ano aí de tranquilidade, paz, de saúde para todos nós, tá bom? Isso, eu também creio assim, né? O ano só será aquilo que eu quiser que ele seja. E pra quem mim sabe, viu, ótimo. Libane e Léo, quem sabe a gente não vai se reunir presencialmente em Goiânia? Né? Bom demais, velho. Tá doido, vai ser muito bom. Pode reunir até aqui na minha casa. Opa! Já temos a casa, hein? Temos comida. Então, temos comida, só a gente fazer. Não contem comigo em cozinha. Eu lavo os pratos. Ó, já tá bom demais, velho. Na comida você lava e eu enxugo, viu? Olha, gente, eu também quero agradecer vocês por esse ano. Vocês foram maravilhosos. Nós chegamos ao final do ano com esse conto maravilhoso e muito bom. quero desejar a vocês boas festas, né? Feliz Natal e boas festas de Ano Novo. Que realmente o próximo ano a gente tenha melhores dias, né? Dias mais felizes, né? Eu sei que não vai ser fácil, né? Depende de nós. Eu sei que não vai ser Melhor o apesar de você, amanhã de ser. Apesar que vai ser um ano difícil. Vai ser um ano bem desafiador. A gente vai ter que estar muito atento, né? Mas vai ser bom. Olha, Leonora, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu achei o nome do conto aqui, então fica o seu conto, a sugestão sua, e o nome desse conto que também fala de carnaval, que é Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde, da Lígia, né? Fagundes Telles, tá? Antes do Baile Verde, tá? Que eu acho também um conto muito bonito, está entre os melhores contos dela, né? Mas vai ficar o que a Léo sugeriu, né? Então, claro, eu prefiro respeitar o conto que a Léo sugeriu. Não, mas foi só sugestão, no Antes do Baile Verde também é bom. Então, a gente fica com essas duas sugestões e a gente define, Léo. Eu defino com você, então, viu? Tá ótimo. Pode ser, eu defino com a Léo. Gente, eu agradeço vocês mesmo. Muito obrigado por me dar essa chance de aprender. Beijo para todos. Boa noite, bom Natal e bom Ano Novo. Para vocês todos também. Bebam com moderação. Para vocês também, o mesmo. E dirijam com cuidado, viu? Desligar, então. É isso aí, gente. Até mais. Até mais, Iruda. Obrigado. Ai, meu Deus.